Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Bem, o objetivo deste vídeo aqui é iniciar esse novo tópico sobre cargas em aeronaves, né? Quero deixar bem claro aqui para o nosso estudante que esse tópico, na verdade, ele é um curso por si só. A gente vai fazer um grande resumo trazendo elementos, vamos dizer assim, norteadores que podem ajudar nesse processo de como enxergar essa passagem das cargas para tensões, né? Porque depois de revisar os elementos estruturais e suas características, né, e lá naquele momento a gente fez muito a definição desses elementos estruturais no sentido, né, da resistência e da transmissão de tensões, seja normal ou cisalhante, a gente tem que enxergar de onde é que essas tensões vêm associadas, né, às cargas que atuam nas estruturas, que atuam nos elementos estruturais. Mas antes da gente começar, né, com esse detalhe, eu quero fazer aqui uma contextualização, né, novamente sobre os relatórios, né, que caracterizam a certificação do produto estrutural aeronáutico, né, fundamentado na análise estática e na análise de fadiga. Dentro do que a gente discutiu lá, né, nos critérios de projeto e requisitos de certificação. Mas, além disso, né, mostrar para vocês essa visão macro do projeto, desenvolvimento e certificação para mostrar, vamos dizer assim, atuação, né, com uma denominação clássica, por exemplo, do que eu vivenciei lá na Embraer, né? Lá na Embraer a gente tinha a denominação de engenheiros de desenvolvimento e engenheiros de suporte, tá? Os engenheiros de desenvolvimento que estavam integrados ali naquele processo, né, para caracterizar os relatórios, né? E aqui me mostra, né, o conjunto de áreas e de setores, né, necessários para configurar, né, justamente esses dois relatórios, né, que integram a etapa de certificação. Tá? Depois do produto certificado, a gente tem, né, a atuação do engenheiro de suporte àquele produto, né, no sentido dele seguir as recomendações do manual de reparo e manutenção desse produto. E a gente vai, na verdade, abrir um pouquinho mais esse fluxograma para a gente até contextualizar essa questão, né, de cargas. Isso aqui é um fluxograma muito conhecido, né, por vocês, depois vocês olham direitinho, tá? A questão, né, por exemplo, da disciplina que vocês têm, né, projeto de aeronaves 1, né? Basicamente vocês estão aqui, né, nessa condição de ideia inicial de projeto, né, proposta de caracterização, vamos dizer assim, das dimensões macro do avião. O nosso curso não, o nosso curso está mais na parte lá de estresse, né? Dentro do que eu mostrei lá no início do nosso curso, dos primeiros vídeos naquele fluxograma vertical. Mas vamos aqui aumentar um pouquinho esse entendimento, né, do projeto estrutural e pontuar, vamos dizer assim, onde um engenheiro de desenvolvimento, no sentido de análise estrutural, ele estaria, né, envolvido no sentido da construção desses dois relatórios. E relacionando, né, o contexto desse tópico aqui, que é o tópico de cargas, né? Então, a gente vai aqui enxergar que para a gente, nós, engenheiros de estresse, que trabalhamos justamente aqui na parte de análise, no sentido de caracterizar o relatório estático e o relatório à fadiga, a gente precisa justamente caracterizar as cargas, né, que vão atuar nesses elementos estruturais, mas não no sentido sem normalização. Na verdade, a gente tem que sempre entender
que precisamos revisitar aqueles requisitos. A gente não tem como escapar. Já já eu vou voltar lá para aquele site, né, porque a gente vai utilizar de novo o FAR 25, não é, que é o normativo, que são os requisitos para certificação de avião de transporte de carga, transporte regular de carga e passageiro, é aquele, né, vamos dizer assim, normativo que a gente está pautando aqui no curso. A gente precisa caracterizar os modelos de carregamento, porque assim, é impossível você construir um avião e enxergar quais são os casos de carga reais que vão atuar na vida útil inteira do avião. Não, você cria modelos que vão representar justamente esse envelope de carregamento possível que a aeronave vai vivenciar em toda a sua vida útil. Então aqui nesse ponto também existe a questão da modelagem do carregamento à luz dos requisitos. E aí a gente constrói um envelope, né, de carregamento crítico, que obedece os requisitos, as demandas do requisito, da base de certificação. Tem-se um projeto preliminar e aí sim entra a gente, ou seja, com o setor de cargas me dando essa informação, eu como engenheiro de estruturas, engenheiro de estresse, tenho condições de fazer análise no sentido de caracterizar a margem de segurança estática e a fadiga, né, que essa análise é fundamentada, né, na verdade é fortalecida por meio dos ensaios em escala real. E aí sim, esse processo de certificação sendo concluído, a gente parte para fabricação e a operação, na verdade, dela é também auxiliado à luz também do manual de reparo e manutenção que vem do relatório, né, de fadiga, tudo isso, né, sendo concebido com a questão de segurança e minimização de peso. E aí a gente entra efetivamente no tópico de cargas, né? Então essa primeira parte foi só para justificar, né, o grupo de cargas e a integração deles com o grupo de estresse, o grupo de engenheiros que vai fazer análise estrutural, tá, dentro de um processo de certificação de produto aeronáutico. Então, o perfil, né, típico para o nosso tipo de aeronave é o que a gente denomina de ground air ground, né? Ou seja, casos de carga de solo, né, e casos de carga de voo, que é o que a gente tem aqui, né, como fonte de excitação desse GAG, que a gente chama, né? Veja que nesse gráfico aqui, na ordenada, a gente tem a tensão no tempo, um voo, né, um ciclo, é esse parâmetro, por exemplo, que a gente utiliza, né, para caracterizar o limite de validade da aeronave, né, o LOV, que vocês têm, né, como definição isso lá na base de certificação. E a fonte, né, as fontes de excitação desse GAG, né, desse espectro de casos de voo e de solo, né, são cargas de voo, por exemplo, a pressão aerodinâmica, e as cargas de solo, como pouso e taxiamento. Então, aqui a gente tem a apresentação de vários tipos de carga, né, de voo solo, de voo no solo e outras cargas, por exemplo, né, cargas durante o taxiamento, pulos e giros, cargas na decolagem, catapultagem e aborto, cargas de voo, manobras e rajadas, cargas no pouso, fator de carga vertical, pouso em uma roda, frenagem, né, peso e cargas de inércia, ou seja, as cargas excitadas por inércia, peso próprio, peso de passageiro, peso de bagagem, peso de combustível, cargas dos motores, tração, empuxo, torque, força, giroscópicas, vibração, pressão de dutos, e outras cargas especiais, como voo de reboque, suspensão, impacto de aves, né, e cargas sônicas. Todas essas cargas aqui definidas, elas estão, né, de alguma forma, traduzidas nos requisitos de certificação, né, na base de certificação. Então, aqui a gente tem uma apresentação desses casos de carga, por exemplo, de voo.
separado em condição simétrico e assimétrico. Vamos fazer uma visitação dessas condições aqui dos requisitos. Deixa eu só tirar aqui e ir na base de certificação. Aqui só para mostrar para vocês, novamente, tá? Mais uma vez, gente, a gente vai ter que se ajudar, vai ter que fazer leitura. Na verdade, eu acho que vai ter lista de exercício que eu vou pedir, né, para vocês, né, a visitação a essa base, mas aqui, mais uma vez, no vídeo, eu faço eu reforço essa condição. Então, no subparte C, né, que é o subparte estrutural, a gente já discutiu, né? A gente até já abriu e fez interpretação de alguns requisitos aqui da base de certificação, mas eu só quero aqui destacar a quantidade de requisitos relacionados, né, a cargas, seja ela de voo, né, por exemplo, cargas de voo, a gente vai ver, tá vendo as condições de voo de manobra simétrica, né? O envelope, o diagrama VN, que a gente vai voltar aqui a falar sobre isso, as velocidades de projeto, os limites de fator de carga, condição de rajada e turbulência, tá? E aí vai, tá? Condições suplementares, olha só, né? Cargas nas superfícies de controle, né? Cargas de solo, olha a quantidade de requisitos relacionados a essas condições que a fabricante tem que se preocupar para mostrar para a autoridade aeronáutica que o projeto do produto dele atende a todos esses requisitos. Olha, cargas de ar, né? Cargas, né, em água, né? E outras condições de carregamento, por exemplo, nessa situação de pouso em emergência, né? E aí a gente já está terminando, né, essa situação, porque a gente entra no requisito de fadiga, tá? Tudo bem? Então a gente tem que vir aqui revisitar essa base de certificação, fazer leitura, algumas coisas aqui a gente vai conseguir discutir, mas é muita coisa, gente, não dá para destacar. Seria um curso por si só, né? Um curso de cargas por si só. Vou voltar aqui. Então, é isso daqui que está falando nessa lâmina, né? Todas essas condições de carregamento apresentadas pela base de certificação. E, como diz essa outra lâmina, são parâmetros variáveis para caracterizar, né, cada um desses elementos, por exemplo, velocidade, altitude, posição, peso e posição do CG, ângulo de ataque, que vai me gerar inúmeros casos de carga, né? Como eu já falei, né, infelizmente, né, é muito difícil ou quase impossível prever todos os tipos e níveis de carregamento em um novo projeto, né? Mas a gente não deixa de projetar uma nova aeronave, né? Por quê? Porque a gente tem aí uma base de experiência de projeto de produtos aeronáuticos, que é o que a gente vai ver na próxima lâmina, né? Como é que a gente constrói esses modelos que me garantem, né, que a fabricante garante à autoridade aeronáutica que o produto dela, né, tem segurança, tá? Então, esses procedimentos aqui, né, me ajudam, né? São esses três pilares, né? São dados estatísticos de aeronaves similares que já voaram, né? Ou seja, a gente tem muito ensaio também, dados de ensaio em túnel de vento e as simulações computacionais. Esse quadro aqui, ele traz uma descrição de vários casos de carga para, por exemplo, a simulação, né? Os engenheiros de estresse simulando, por exemplo, a asa, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma rajada vertical, um pull-up. Você está vendo aqui que tem um número em função da gravidade. Isso daqui é o fator de carga. Isso daqui a gente vai discutir já já. Qual é a definição do fator de carga? Está vendo? Eu tenho um pull-up no fator de carga aqui, ó, tá? Eu tenho uma outra rajada vertical. Tudo isso daqui são casos de carga modelado pela fabricante, que possivelmente reflete o que, gente? Reflete lá aqueles requisitos de carga da base de certificação, tá? Cada fabricante vai ter a sua nomenclatura, mas
né, eles têm a maneira de mostrar para a autoridade aeronáutica que eles estão analisando aquelas situações exigidas da base de certificação. E aqui a gente tem a abordagem para caracterizar, né, os modelos de carregamento utilizados no projeto e certificação do produto aeronáutico no viés estrutural, né? A abordagem experimental, a abordagem analítica e a abordagem numérica, que não foge muito do que a gente vem discutindo aqui nas várias disciplinas do eixo de estruturas, né? Quem foi meu aluno, a gente discute bastante, né? Desse tripé, né? A abordagem, né? Modelo, simulação e experimentação. Agora a gente começa a discutir o procedimento geral para a determinação de cargas. A gente vai seguir aí, né, o passo 0 até o passo 7. Né? O passo 0 é a definição de um sistema de referência para a gente caracterizar, vamos dizer assim, as forças que atuam no avião, por exemplo, com base em referências associadas a eixos que não vão mudar. Então, a gente estabelece aqui, com exceção, né, do taxiamento, a aeronave é efetivamente um corpo livre no espaço, ou seja, eu tenho 6 graus de liberdade possíveis. Né? São as três translações nos eixos x, y e z do avião, que a gente vai definir já já, e as 3 rotações, né, possíveis, né, em torno do eixo y, né, que geralmente a gente chama, né, de afagem, né, o movimento de afagem, controlado aí pelo profundor do avião, a rotação em torno do eixo X, que é a rolagem, controlado pelos aileron, e o movimento de afagem controlado, né, pelo leme de direção, tá? A rotação em torno de Z. Então, a gente vai definir aqui os eixos do avião, né, como a linha central do avião, né, que é o eixo X, a linha vertical em relação à fuselagem, o eixo Z, e a linha ao longo da envergadura, o eixo Y. Né? Isso é uma nomenclatura clássica, né? Vocês vão encontrar, né, possivelmente em todos os livros didáticos essa mesma lógica. Uma observação aqui que ele faz é que a posição do CG e do centro aerodinâmico não são fixas para cada envelope de carga, e isso também a gente vai discutir a posteriori. No próximo vídeo, a gente vai começar a discutir, né, alguns elementos aqui desse procedimento geral. Essa aula é bem extensa, né, a gente está adotando uma estratégia aqui nessa disciplina de não desenvolver vídeos, né, maiores que 20 minutos. Tá? Então, eu vou parar o vídeo e a gente continua esse tópico no próximo vídeo. Opa, vamos lá.